Começo de ano, aquela energia, sabe? De renovação, de traçar metas ambiciosas. A gente promete que deste ano não passa. Sim. E nas empresas, não é nada diferente. É a hora de dobrar a meta, de pedir aquele esforço extra, de virar a página. Mas e se essa empolgação toda for, na verdade, uma armadilha? Exato. Essa é a grande questão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos analisar um material fascinante, um relatório técnico chamado O Custo Oculto do Pensamento Mágico na Gestão. Um nome forte. Muito. A proposta dele é um pouco contraintuitiva, eu diria. A ideia é mergulhar em como essa euforia de janeiro pode, na verdade, estar escondendo problemas bem graves. Problemas que não sumiram com a virada do calendário. Entendi. Então a nossa missão aqui é fornecer ferramentas para que gestores e empresários consigam fazer um diagnóstico real da situação. Trocar a esperança cega por lucidez. Lucidez é a palavra perfeita. Vamos desempacotar essa ideia, então. Vamos lá. O ponto de partida do relatório é um viés cognitivo, um conceito da psicologia que se chama efeito do novo começo. Efeito do novo começo. Soa como algo positivo, né? Uma segunda chance. Parece, né? É aquela sensação de virar a página no ano novo, ou no aniversário, na segunda-feira. Exatamente isso. É a tendência que o nosso cérebro tem de achar que uma data marcante zera os problemas. Só que, nas empresas, essa mentalidade pode ser bem perigosa. Por quê? Porque a gestão usa isso para ignorar o que deu errado. Precisamente. A gestão aproveita essa onda de otimismo para varrer para debaixo do tapete as métricas ruins de dezembro, por exemplo. O esgotamento visível da equipe, os conflitos que nunca foram resolvidos, os processos que falharam. É a cultura do ano novo, vida nova. Só que a planilha de problemas não se apaga à meia-noite do dia 31, né? Seria bom se apagasse, mas não. E aqui vem o dado do relatório, que é um verdadeiro balde de água fria. Qual? Essa motivação de janeiro é descrita como puramente hormonal e cerimonial, ou seja, não se sustenta em melhorias de verdade. E por não ter uma base sólida, ela tem um prazo de validade. E de quanto tempo a gente está falando? Em média, 18 dias. 18, só isso? É surpreendentemente pouco. É menos de um mês. E o que acontece no 19º dia? É aí que a realidade bate na porta. Exatamente isso. É quando a adrenalina da virada e das novas metas baixa e a equipe olha ao redor e vê a mesmíssima estrutura de suporte danificada do ano anterior. A empolgação foi embora e os problemas estruturais ficaram. A falta de gente, o sistema que trava, o gestor que não dá feedback. Tá tudo lá. Intacto. E imagino que o sentimento seja até pior, porque agora, além do problema, tem a frustração da promessa quebrada. Aquela promessa do ano novo que não durou nada. Perfeito. É um ciclo de frustração que se repete e que tem um custo. Um custo real, palpável. E essa desconexão, essa frustração toda, deve gerar mais erros, não? Por puro cansaço? Sem dúvida. E o relatório dá um nome bem forte para isso: o custo do retrabalho emocional. Retrabalho emocional é um termo poderoso. O que significa na prática? Pensa assim, uma equipe que já começa o ano sob pressão de metas maiores, sem ter tido tempo para processar o estresse do ciclo anterior. Essa equipe opera no que o texto chama de modo de sobrevivência. A energia mental não está em inovar, está em aguentar o tranco. Exato. A pessoa está focada em sobreviver à próxima reunião, entende? E aí a consequência cognitiva é direta. O cérebro foca no curto prazo e a capacidade de análise crítica, de ver o todo, diminui drasticamente. E é aí que o custo aparece. Sim. O engenheiro que erra um cálculo por exaustão, o analista financeiro que não vê um erro na planilha, o atendente que trata mal um cliente importante. Tudo isso é retrabalho, é custo, e não nasce de uma falha de competência, mas de uma falha no sistema de bem-estar. Além do erro técnico, que já é grave, tem um risco talvez ainda mais sério, que é o risco legal, certo? A gente ouve falar tanto de burnout.
Com certeza. E esse é o segundo grande custo que o material aponta. Um custo mais silencioso, mas devastador. O passivo trabalhista oculto. O relatório faz uma correlação direta entre o aumento de casos da síndrome de burnout, que a OMS agora reconhece como doença do trabalho, e culturas de esforço heróico. Aquela cultura do vestir a camisa a qualquer custo. De virar noites como se fosse bonito. De achar que estar exausto é sinal de comprometimento. Isso. Aquele pensamento mágico do gestor de que a equipe aguenta só mais um pouquinho. Isso é apontado como a maior causa de processos indenizatórios. Então não é só sobre bem-estar. É sobre risco financeiro real para o negócio. Exatamente. Ignorar isso não é só má gestão. É uma aposta muito, muito cara. Ok, o diagnóstico é claro e um pouco assustador. Mas se o problema tem essas duas faces, a solução não pode ser só uma palestra motivacional. De jeito nenhum. Isso seria atacar só o sintoma. O relatório defende que a abordagem precisa ser dupla. Atacar a estrutura e o comportamento ao mesmo tempo. E como eles separam isso? Eles usam uma analogia ótima. A primeira visão é a da engenharia, focada na estrutura, no lado hard. Certo. E a imagem é a seguinte. Se o prédio da sua empresa tem uma rachadura na fundação, que pode ser a cultura tóxica, pintar a fachada com uma festa de fim de ano é negligência técnica. Você está maquiando um problema que pode derrubar o prédio todo. É uma imagem forte. Muito. Então, por essa ótica, a ação correta seria escorar a estrutura. É o trabalho duro de rever organograma, dar clareza de papéis, dar as ferramentas certas, consertar a fundação primeiro. Perfeito. E aí entra o complemento, a segunda lente, a visão da psicologia. O lado soft. O ambiente. Exato. Porque não adianta o teu prédio mais sólido se as pessoas dentro dele não se sentem seguras. O ambiente precisa do que a gente chama de segurança psicológica. É um termo que está ganhando muita força. E com razão. Mas um cético poderia dizer, mas isso não cria uma cultura mole, onde ninguém é cobrado? Essa é uma preocupação comum, mas é um mal entendido do conceito. Segurança psicológica não é sobre ser legal. Pelo contrário. É sobre o que, então? É sobre criar um ambiente onde as pessoas possam assumir riscos interpessoais. É o engenheiro poder dizer, acho que erramos nesse cálculo. É o analista júnior poder questionar o número do diretor. É poder dizer, eu não sei, preciso de ajuda, atingir meu limite. Sem medo de ser punido ou humilhado por isso. Exatamente. Sem essa segurança, a tal rachadura na fundação cresce em silêncio. Ninguém avisa, ninguém fala, até o prédio desmoronar. Faz todo sentido. A estrutura dá o suporte, mas a segurança permite que as pessoas usem essa estrutura da melhor forma. Um pilar não se sustenta sem o outro. Essa é a conexão. E o relatório dá algum exemplo prático de como isso acontece? Uma empresa que desmoronou por causa disso? Sim, e é a parte mais impactante. Eles trazem um estudo de caso hipotético, mas que é assustadoramente realista. Eles chamam de a construtora de papel. A construtora de papel. Vamos montar esse cenário. Como era essa empresa? Imagina uma construtora que teve um faturamento recorde em 2025. Bateu todas as metas financeiras, olhando só os números, um sucesso. Mas, ao mesmo tempo, ela teve 30% de rotatividade de funcionários. Uau, 30%, isso é uma sirene de alerta. Uma sirene de ataque aéreo, só que o CEO ignorou. Começou 2026 na base do otimismo cego e, na primeira reunião, pediu o quê? Para dobrar a meta. E aqui vem o erro fatal, imagino. Pediu para dobrar o resultado, mas não dobrou o suporte, a estrutura. Bingo! Não contratou novos líderes, não melhorou os processos que já estavam sobrecarregados e manteve a mesmíssima cultura de pressão que fez 1/3 do time ir embora. Ele realmente achou que a força de vontade do ano novo ia dar conta do recado. E qual foi o resultado? Rápido e devastador. Já em março, os 2 melhores engenheiros pediram demissão, um gerente sênior entrou em licença médica com diagnóstico de esgotamento. Nossa! O projeto principal atrasou, gerando multas contratuais pesadíssimas, e o lucro que parecia garantido em janeiro
foi totalmente consumido pagando rescisões, multas e custos para contratar gente nova no meio do caos. A construtora de papel desmoronou. Desmoronou. E o diagnóstico final do relatório é cirúrgico. O CEO confiou na sorte, no pensamento mágico e ignorou a física das relações humanas. Ele esqueceu que pessoas e processos têm limites reais. Então, se a gente quer fugir desse destino, qual é a postura correta? Qual é o antídoto para o pensamento mágico? O relatório propõe um conceito que eu achei muito poderoso: lucidez corporativa. Gosto da expressão. Lucidez corporativa. Ser um gestor lúcido, então, é operar com um sexismo saudável. Não é ser pessimista, mas realista. É isso. É parar de contar com a sorte ou com o vai dar certo porque a gente quer muito. É entender que motivação é um recurso valioso, mas é volátil. Não dá para construir um plano de negócios em cima dela. Ok. Lucidez corporativa é um ótimo conceito. Mas como um gestor sabe se está sendo lúcido ou só otimista demais? O texto sugere uma pergunta-chave, quase um teste de estresse para qualquer meta. Uma pergunta que todo gestor deveria se fazer em silêncio. Que pergunta é essa? A pergunta é: se eu tirar a esperança e a motivação da equação, o meu processo atual do jeito que ele é hoje, com as ferramentas e as pessoas que eu tenho, ele garante o resultado que eu preciso? Essa pergunta muda tudo. Porque se a resposta for não, ou talvez, sua empresa é frágil. Ela depende de um estado emocional que, como a gente viu, dura 18 dias. Exato. E a partir daí, a solução se torna muito prática. É uma mudança de foco. O relatório propõe substituir os votos de Ano Novo por planos de manutenção preventiva. Manutenção, como se fosse uma máquina. Exatamente como a máquina. Manutenção da saúde mental da equipe, ter conversas honestas sobre carga de trabalho, oferecer suporte real, e manutenção dos processos operacionais, otimizar fluxos, garantir que as ferramentas funcionem. É tratar a gestão de pessoas com a mesma seriedade com que se trata a manutenção de uma máquina crítica. Perfeito. Porque, no fim das contas, as pessoas são o sistema mais crítico de qualquer negócio. Bom, resumindo o que a gente desempacotou hoje. Aquela empolgação de janeiro, o tal efeito do novo começo, pode ser uma armadilha que mascara problemas reais. Vimos também que ignorar o esgotamento da equipe e as falhas na estrutura tem um custo financeiro e humano altíssimo, que vai do retrabalho por exaustão até passivos trabalhistas graves. E ficou claro que a solução passa por um caminho duplo, inseparável. Consertar a estrutura, como um engenheiro, e ao mesmo tempo cultivar um ambiente de segurança psicológica. No final, o convite do material é para uma mudança de mentalidade, né? Sair do pensamento mágico e entrar na lucidez corporativa, onde os resultados são construídos sobre processos sólidos e pessoas saudáveis. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final, uma provocação. Olhando para sua empresa, sua equipe hoje, qual é a rachadura silenciosa na sua fundação que o otimismo de janeiro pode estar escondendo? E qual seria o primeiro passo concreto, não para pintar a fachada, mas para realmente começar a escorar essa estrutura?